Fala galera, tranquilo? Então, dando continuidade aqui a mais uma aula da nossa playlist de Física 3, né? Falando mais especificamente do assunto de eletrostática. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre condutores elétricos e isolantes e falar também um pouquinho sobre o processo de indução e polarização. Primeiro vamos entender aqui essa parte muito importante da eletrostática, que é o quê? É você saber diferenciar o que são materiais condutores elétricos e o que são materiais isolantes elétricos, ou também conhecido como dielétricos, certo? Para facilitar, nós vamos fazer aqui uma tabelinha para ficar bem organizada aqui as informações. Bom, o que são materiais condutores e o que são materiais isolantes? Você já deve ter ouvido falar que aqueles materiais condutores são aqueles que geralmente nós dizemos que o que eles possuem elétrons livres, né? Geralmente é isso que você ouve, que materiais condutores são aqueles que possuem elétrons livres. Só que isso é uma característica muito específica. O que a gente vai fazer aqui é o quê? É falar disso de uma forma mais abrangente e falar por que esses materiais eles possuem esses elétrons livres e por que os exemplos desses materiais são esses materiais que possuem elétrons livres, certo? Então vamos fazer aqui uma abordagem um pouco mais ampla, entrar aqui um pouquinho na química, fazendo uma pequena aqui interdisciplinaridade, beleza? Então o que seriam materiais condutores? Bom, são materiais que possuem carga de elevada mobilidade. Então perceba aqui a sutileza da diferença. São materiais que possuem cargas elétricas de elevada mobilidade. Então aqui eu não estou falando mais somente dos elétrons livres. Eu estou falando o quê? Que esses materiais eles possuem carga elétrica de elevada mobilidade. É a carga por inteira e não só o elétron livre. Percebeu a sutileza da diferença? Vamos para os exemplos. Mas antes da gente ir para o exemplo, vamos entender o que é e o que são essas elevadas mobilidades dessas cargas. O que representa isso e de onde que vem isso? Vamos lá. Bom, vamos fazer aqui uma rápida introdução aqui nesse assunto de química, uma rápida introdução aqui, falando um pouco sobre tabela periódica. Eu vou te falar aqui mais do necessário e assim, para te falar a verdade, vou te dizer isso daqui de forma bem grosseira, que isso daqui você aprende mais lá na parte da química. Então, o que são esses materiais que possuem elevada mobilidade de carga elétrica? Bom, fiz aqui o desenho da tabela periódica, né? Vamos dar aqui algumas informações sobre essa tabela. Nessa primeira parte, você tem aqui a família 1A, família 2A. Aqui você tem algumas colunas da tabela que representa a família B. Aí vem 3A, 4A, 5A, 6A até a 7A. E por fim ali você tem os chamados gases nobres, né? São aqueles ali que são, o próprio nome já diz, nobres, não querem se envolver com ninguém. Eles estão ali por si só. O que é que esses gases nobres têm de especial? Eles têm nessa última camada, né? A chamada camada de valência. Geralmente a maioria deles tem 8 elétrons nas suas últimas camadas, com exceção do hélio, que ele tem somente 2 elétrons. Então, esses gases nobres, por terem esses 8 elétrons na sua última camada, é daí que vem o termo chamado a regra do octeto, né? A famosa regra do octeto. Um elemento químico, para ele ser considerado estável, para ele ser considerado assim perfeito, podemos assim dizer, ele tem que obedecer essa regra do octeto, ou seja, ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada, chamada de camada de valência. Bom, sabendo disso, o que acontece com esses outros elementos da família 1A, 2A, B, 3A e 7A? Esse 1A, 2A, 3A e 7A, de forma bem grosseira falando, representa na verdade a quantidade de elétrons que esses elementos possuem na sua última camada. Isso falando de forma bem grosseira, né? É a quantidade de elétrons que esses elementos possuem na sua última camada. Aí se você pensar na família 1A, o que tu acha que é mais fácil? Se ela tem um elétron na sua última camada, é ela ganhar 7 elétrons e se tornar um elemento perfeito pela regra do octeto, ou é bem mais fácil ela perder um elétron? Bom, se ela tem só um, é mais fácil ela perder um elétron, não é isso? Na família 2A, ele tem 2 elétrons, então você concorda comigo que ele é mais fácil ele perder 2 elétrons. Na família 3A, do mesmo jeito, é mais fácil ele perder 3 elétrons. E assim vai, sucessivamente.
Bom, então esses elementos dessas famílias 1A, 2A, até a família ali 3A, ou até podemos considerar a família 4A, eles possuem essa grande facilidade de perder elétrons. Daí que vem o nome elétrons livres. Daí que vem o nome elétrons livres. Porque lembrando, aqui na nossa matéria de física, somente os elétrons é quem se movimentam. Esse corpo ele não pode nem ganhar e nem perder prótons, somente mexer nos elétrons. Então é daí que vem esse termo, né? Elétron livre. Por quê? Porque como esses elementos eles querem se tornar gases nobres, querem se tornar elementos perfeitos, estáveis, eles têm que obedecer a regra do octeto. Então, para esses elementos, é mais fácil eles perderem elétrons do que ganhar. Aí vamos lá. Quem é que tu acha que está nessas famílias 1A, 2A, B, 3A e 4A? E até a 7A, podemos ali considerar. Ora, quem está nessas famílias aí são os metais e os semimetais. Daí que vem o exemplo mais clássico de condutor, que é quem? Os próprios metais. Por isso que os metais, eles são um grande exemplo de condutores. Por quê? Porque eles possuem uma carga elétrica de elevada mobilidade, ou seja, eles possuem uma grande quantidade de elétrons livres. E agora você já sabe de onde vem esse termo elétrons livres, certo? Outro exemplo de um material bom condutor, o corpo humano. O nosso corpo ele é um bom condutor. Quem nunca tomou um choque aí, né? Então, o nosso corpo ele é um bom condutor de eletricidade. A Terra. Aí aqui é um elemento muito importante, a Terra. No próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer o chamado aterramento, né? Vou te ensinar o fio terra. Vou te ensinar aí o fio terra. Então, a Terra aqui é um elemento muito importante como sendo um grande condutor de cargas livres, de elétrons livres, certo? Então, condutores possuem carga elétrica de elevada mobilidade. Ora, se condutores possuem carga elétrica de alta mobilidade, o que são os isolantes? Eles possuem carga elétrica com baixa mobilidade, né? Um é o contrário da outra. Esse isolante também pode vir com o termo de dielétricos, certo? Exemplos de isolante, aqui são os clássicos, né? O vidro, a lã, a borracha e o ar seco. Então, vidro, lã, borracha, o ar seco, são todos, a seda, né? São todos elementos que possuem uma baixa mobilidade, ou seja, são considerados elementos isolantes, certo? Bom, pessoal, agora eu vou explicar aqui para vocês a diferença entre uma indução eletrostática e uma polarização. Olha só, é muito importante você entender esse tópico aqui, porque você não pode confundir indução eletrostática e polarização com tornar um corpo eletrizado, certo? Como assim, professor? O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma indução eletrostática e eu vou fazer uma polarização. Mas em nenhum dos dois casos eu vou fazer com que um corpo fique eletrizado. Lembra da nossa aula passada, do vídeo passado, onde eu falei que existem corpos eletrizados positivamente, existem corpos eletrizados negativamente e existem corpos neutros? Qual é a característica desses corpos? Bom, a característica é que uns possuem mais elétrons e outros possuem menos elétrons. Você vai perceber que o que eu vou fazer aqui é o quê? É só uma jogadinha, podemos assim dizer, com a quantidade de elétrons do próprio corpo. Eu não vou em nenhum momento adicionar ou retirar elétrons. Então eu não estou fazendo nenhum processo de eletrização. Eu estou causando uma indução eletrostática e uma polarização, certo? Vamos lá. Primeiro nós vamos estudar a indução eletrostática. Primeiro detalhe. A indução eletrostática ela só vai acontecer nos condutores. A indução eletrostática ela só vai acontecer nos indutores. Bom, sabendo que ela acontece em condutores, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma esfera metálica neutra. Essa esfera metálica neutra eu vou chamar de induzido. Essa esfera metálica neutra eu vou chamar de induzido. Vamos lá, relembrar aqui algumas coisas. Eu dizer que essa esfera metálica ela é neutra, quer dizer que ela não tem carga? Sim ou não? Não, né, pessoal? O elemento que não tem carga é o nêutron. Nêutron. Lembra lá dos Vingadores? Nêutron. Parece, não parece? Aqui é uma esfera metálica neutra. O que isso quer dizer? Que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, certo? E esse elemento eu vou chamar de induzido, porque eu estou causando uma indução.
que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro elemento, um outro corpo, um indutor. Nesse meu caso, eu escolhi um indutor positivo. Então, vamos lá. Eu peguei um indutor eletrizado positivamente. O meu indutor, sim, ele está eletrizado. Ele tem uma quantidade de elétrons faltando, então ele tem mais prótons, né? Ele tem uma quantidade de elétrons em falta. Então, eu peguei um indutor eletrizado positivamente e eu vou aproximar esse meu indutor na minha esfera metálica neutra. O que vai acontecer? Ora, eu estou aproximando cargas positivas de um elemento nêutron, onde esse elemento nêutron ele possui tanto cargas positivas como cargas negativas. Lembra lá dos princípios da eletrostática, o princípio da atração e repulsão? O que esse indutor positivo vai fazer com as cargas negativas desse meu indutor? Ele vai fazer com que essas cargas negativas elas se aproximem, não é isso? Ora, se as cargas negativas elas vão se aproximar, isso quer dizer que as cargas positivas elas vão o quê? Se afastar, não é isso? Não. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro, não cometa esse erro. Os prótons, eles não se movimentam. Os prótons, eles não se movimentam. O que aconteceu aqui? Esse corpo, inicialmente, ele estava o quê? Neutro. Esse corpo, inicialmente, ele estava neutro. Foi isso que aconteceu. Quando eu aproximei esse meu indutor, as cargas negativas que haviam nesse meu corpo, elas tenderam a se aproximar do meu indutor. Então, nessa região aqui, ó, tinha cargas negativas. Para cada próton desse, ó, tinha uma cargazinha negativa. Só que foi o que aconteceu? Essas cargas negativas foram se aproximando do indutor. Então, essa região ficou com um acúmulo de cargas positivas. Ela não ganhou e nem perdeu elétron. Ela ficou com um acúmulo de cargas positivas. Pensa assim, ó, tem uma analogia muito legal que os professores gostam de usar, que é a seguinte. Pensa que é um cobertor. Tu tá aqui com um cobertor por cima de ti. Se tu quer cobrir a cabeça, tu descobre os pés. Se tu quer cobrir os pés, tu descobre a cabeça. Em algum momento, nasceu pés em ti? Não, os teus pés já estavam lá. Mas quando tu vai cobrir a cabeça, tu descobre os pés. Ou seja, quando os elétrons foram para a esquerda, se aproximaram do indutor, aquela região de onde os elétrons saíram ficou carregada positivamente, podemos assim dizer. Certo? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Eu causei uma indução eletrostática. Perceba que aqui eu não eletrizei o corpo. Eu não aumentei e nem diminuí a quantidade de cargas. A quantidade de cargas é a mesma. Se você fizer a contagem dos elétrons e dos prótons, vai dar o mesmo número. Ou seja, eles vão se cancelar e o elemento continua sendo neutro. Então, uma indução é isso. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma divisão, podemos dizer assim, de cargas, e uma região fica negativa e a outra região fica positiva. E lembrando, os prótons não se movimentam, somente os elétrons. Aí, novamente, recorrendo ao princípio da eletrostática. Se aqui ficou uma região, deixa eu colocar aqui, se aqui ficou uma região negativa e aqui ficou uma região positiva, eu posso fazer o estudo dessas forças de atração e repulsão, não posso? A gente vai ver mais lá na frente, de acordo com a lei de Coulomb, que na verdade só serve para cargas pontuais, mas a gente pode fazer uma aproximação aqui, que quanto menor for a distância entre os corpos, menor for a distância entre as cargas, maior é a força. Então aqui vai surgir uma força de atração entre as cargas negativas e as cargas positivas, e do outro lado vai surgir uma força de repulsão. Como as cargas negativas estão mais perto, eu posso entender que a força de atração é mais forte do que a força de repulsão, certo? Então isso é chamada indução eletrostática. Perceba que o meu corpo ele não ganhou e nem perdeu elétron. Então eu não fiz uma eletrização, só causei uma indução. O meu corpo ele continua neutro. Isso é importante destacar. O meu corpo ele continua neutro. Agora vamos para a polarização. Pelo nome, o que é você polarizar? O que é uma coisa polarizada? Uma coisa polarizada é algo que é dividido, como se fosse meio a meio, né? Você tem uma polarização, então é como se fosse uma divisão. E é justamente isso que a gente vai fazer, ó. A polarização, diferente da indução, ela só acontece em isolantes, ela só acontece em dielétricos, certo? Fator muito importante. Então imagine aqui que eu tenho um corpo
onde dentro desse corpo eu tenho vários átomos. Só que esses átomos, você percebe o quê? Para facilitar aqui o nosso entendimento, foi o que eu fiz, para facilitar. Eu peguei esses átomos e coloquei eles numa ordem aleatória. Perceba, eu tenho ali positivo com negativo, aí embaixo eu tenho negativo com positivo, depois eu meio que girei o átomo, então eu tenho negativo embaixo e positivo em cima, e depois eu meio que deixei ele inclinado. Então é como se esses átomos eles estivessem aqui de forma desorganizada. Aí o que eu vou fazer? Eu quero causar uma polarização, eu quero causar uma divisão. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar novamente um indutor e vou aproximar esse meu indutor do meu induzido. Como aqui agora eu quero uma polarização e a polarização ela acontece em isolantes, então eu peguei uma esfera de borracha neutra. Perceba que os elementos aqui eles são nêutrons. Aí você percebe o quê? Como esse material ele é isolante, então não pode haver um deslocamento de elétrons. Porque você lembra, ó, material isolante ele possui baixa mobilidade de carga, baixa mobilidade. Em nenhum momento eu disse que não possui mobilidade, eu disse que possui uma baixa mobilidade. Então foi o que aconteceu nessa minha polarização. É como se essas moléculas, elas que estavam assim, elas só sofreram o quê? Um pequeno giro. Ó. Em nenhum momento essa molécula fez o quê? Ela se deslocou. Em nenhum momento essa molécula se deslocou. O máximo que ela fez foi o quê? Foi dar uma girada. Ó. Que girada foi essa? Ela girou de forma a ficar polarizada. Você percebe o quê? Que as cargas negativas ficaram do lado esquerdo e as cargas positivas ficaram do lado direito. Você percebe isso? Então, qual é a principal diferença entre indução eletrostática e polarização? A indução ela acontece nos condutores e há realmente uma mobilidade das cargas, porque é em materiais condutores. A polarização ela ocorre em isolantes. Como isolantes têm uma baixa mobilidade, você diz que esses elétrons eles não se movimentam. Mas você pode dizer que há um ordenamento desses elétrons. Eles ficam de forma ordenada dentro do próprio corpo. Você só tem como é que eu posso dizer? Uma organização molecular dele. Você tem uma polarização, cargas negativas de um lado e cargas positivas do outro. Mas em nenhum momento você diz que esses elétrons realmente se movimentam. No máximo, eles dão uma pequena girada. Como ficou então uma região aqui, ó, negativa de um lado e uma região positiva do outro, eu posso novamente fazer aquela sugestão das forças de atração e repulsão. Ó. De um lado teve a força de atração e do outro lado a força de repulsão. E novamente, como os elétrons negativos estão mais perto do positivo, a força de atração ela é maior do que a força de repulsão. Então, se nos dois casos eu tenho uma força de atração, qual é a conclusão que eu posso tirar disso? Todo o corpo eletrizado, olha que palavra forte, todo o corpo eletrizado, ele atrai condutor e isolante neutro. Então, todo o corpo, olha que palavra forte, todo o corpo eletrizado, quem é o corpo eletrizado aqui? É o indutor. Todo o corpo eletrizado, ele atrai um corpo condutor ou isolante, que corpo é esse? Um induzido, se esse estiver neutro. Antes do processo, durante o processo e depois do processo, esse meu corpo ele continua sempre neutro. Aqui eu não fiz o corpo nem ganhar e nem perder elétron. Eu só fiz o quê? Eu fiz uma organização, ora com mobilidade de elétrons e ora com baixíssima mobilidade desses elétrons, certo? É muito importante você entender essa indução e polarização, porque no próximo vídeo nós vamos fazer o quê? Nós vamos realmente fazer um processo de eletrização. Aí sim, um corpo vai ganhar ou ele vai perder elétron. Aqui ele não ganhou nem perdeu. Eu só fiz uma organização. Valeu, pessoal.